Então, aqui, ó. Para ser aprovado em um concurso, é necessário atingir a média das notas igual ou acima de 8 nas provas realizadas. Observe o quadro com as notas de 4 candidatos nas provas de conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática. Então, entendendo a tabela que está aqui, ó, o Alexandre tirou 8,5 em conhecimentos gerais, o Marcelo 9, Giovana 10 e a Adriana 7, tá? O Alexandre tirou 7 em língua portuguesa, o Marcelo tirou 8,5, a Giovana 7,5 e a Adriana 6,5. Em matemática, o Alexandre tirou 7,5, o Marcelo 10 e a Giovana 6 e a Adriana 8. Isso foi a nota deles nas 3 provas que eles fizeram, tá? Qual foi a média de cada um? Tá? A média no geral, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar as 3 notas, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, Alexandre, tá? O Alexandre, eu vou somar 8,5 mais 8,5 mais 7 e mais o 7,5. Então, somando isso aqui, vai dar 7, 7, 14, 15, 15 mais 8 vai dar 23. Somando isso aqui vai dar 23. Vamos fazer toda a somatória primeiro, tá? 10, 19, 19 mais 8,5 vai dar 27,5. Somando aqui, ó, a professora primeiro tá somando as notas deles aqui, tá? Somando aqui 10 mais 7,5 mais 6 vai dar 23,5. E somando 7 mais 6,5 mais 8 deu 21,5. Como pediu a nota, a média de cada um, o que é a média de cada um? É eu pegar a nota, a somatória das notas. Então, eu vou pegar a nota do Alexandre, que é a somatória, deu 23, e eu vou dividir por 3. 23 dividido por 3 vai dar 7,666, uma dízima periódica, tá? Então, o que vai acontecer aqui? 7,666, então vai ficar aproximadamente, ó, igual com um tracinho em cima, tá? É assim, né? O igual, aqui a professora não consegue fazer bem direitinho, vocês sabem que com a canetinha a gente tá desenhando no vácuo, né? Já digo bem assim. Então, 7,7, tá? E arredondar para 7,7 a média do Alexandre. Depois, o Marcelo, tá? O Marcelo, a somatória das 3 notas dele deu 27,5. Eu vou dividir por 3 também. Então, a média do Marcelo deu 9,16. Pegando 27,5 e dividindo por 3, deu 9,16. Essa é a média dele, tá? Depois, a Giovana. Na Giovana, a somatória das notas dela deu 23,5. Então, 23,5 eu vou dividir por 3. Dividido por 3 vai dar 7,83. Essa é a média dela, tá? E depois, a Adriana, a média dela, ó, deu 21,5. Eu vou dividir por 3, que vai dar 7,16. Então, essa era a primeira questão que estava, letra A, tá? Qual foi a média de cada um? O Alexandre, aproximadamente 7,7. O Marcelo, 9,1, né? Ou 9,2, poderia arredondar aqui. A Giovana, 7,8. E a Adriana, 7,2, tá? Arredondando aqui. Então, essa é a média de cada um. Todos foram aprovados? Olha o que está dizendo lá, ó. Para ser aprovado em um concurso, é necessário atingir a média das notas igual ou acima de 8 nas provas realizadas. Igual ou acima de 8? Então, igual ou acima de 8, o único que foi aprovado aqui foi o Marcelo. Então, eu vou colocar aqui, todos foram aprovados? Não, tá? Pois o único que teve a média 8 ou superior foi o Marcelo, tá? Se pedisse para justificar, né? Qual das disciplinas apresentou a maior amplitude, considerando-se notas desse candidato? O que é amplitude? A professora explicou na semana passada, tá?
Então, por exemplo, assim, ó, qual das disciplinas, então vou pegar aqui o conhecimentos gerais, tá? O que é amplitude? É a diferença entre a menor nota e a maior nota. Então, a menor nota é 7 e a maior nota é o 10. Então, qual foi a amplitude aqui? A amplitude aqui foi 3, tá? A amplitude é a diferença entre a menor e a maior nota. A amplitude aqui, ela é o quê? A mesma coisa. A diferença entre a menor nota e a maior nota. Então, aqui, ó, a menor nota foi 6,5, tá? E a maior nota foi 8,5. Então, a minha amplitude aqui é 2. E depois aqui, a amplitude, ó, a menor foi 6 e a maior foi 10. Então, a amplitude aqui é 4. Qual das disciplinas apresentou a maior amplitude, considerando-se as notas desse candidato? Qual foi a maior disciplina que teve maior amplitude? Foi a matemática, tá? Matemática foi a disciplina com maior amplitude, ou seja, a maior diferença de notas, ou seja, né? Aqui 10 e 7 a amplitude é 3, 8,5 e 6,5 a amplitude é 2 e 10 e 6 a amplitude é 4, tá? Então esse era o primeiro exercício da apostila. Se tem alguém com dúvida, vocês já sabem, né? Abram o microfone e perguntem, tá? Vamos para número 2. A seguir estão listados os salários de alguns funcionários de uma empresa. Ó, 4 funcionários recebem R$ 2.765. 7 funcionários recebem R$ 3.649. E 9 funcionários recebem R$ 1.084, tá? Determine a moda, tá? Dos salários desses funcionários. O que é moda? Eu expliquei semana passada, né? Moda é o número que mais aparece. Por exemplo, ó, a maior quantidade de funcionários aqui, né, que tem um salário igual, são 9 pessoas que têm o salário de 1.084. Então, o número que mais aparece assim, ou seja, o salário mais pago aqui, né, de mais quantidades que pessoas recebem, é o 1.084. Então, determine a moda dos salários desses funcionários. A moda é o 1.084, porque tem 9 funcionários que recebem esse salário aqui, tá? Calcule o salário médio desses funcionários. Agora, como é que a gente vai fazer o cálculo médio? É como se fosse uma média ponderada, tá? Não tem peso, mas tem a quantidade de funcionários. Então, eu vou fazer 4 vezes 2.765 mais 7 vezes 3.649 mais 9 vezes 1.084. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir pela quantidade de funcionários. Que eu somando aqui, ó, a quantidade de funcionários vai dar 20. Então, dividido por 20, tá? Então, ó, calcule o salário médio desses funcionários. Eu fiz 4 funcionários vezes 2.765, que é o salário deles, mais 7 funcionários vezes 3.649 e 9 funcionários que recebem 1.084. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 2.765 deu R$ 11.060, mais 7 vezes 3.649 deu 25.543, mais 9 vezes 1.084 deu 9.756. Eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou dividir por 20. Então, somando os 3 valores aqui, deu R$ 46.359, dividido por 20 pessoas, tá? Porque isso seria a média dos salários. Ou seja, somar o salário de todos e dividir pela quantidade.
Então, daria R$ 2.317,95. Essa é a média dos salários, tá? Ou seja, se pegasse o total do pagamento deles aqui e fizesse a divisão pelos 20 funcionários, cada funcionário ia receber R$ 2.317,95, porque isso é a média, tá? Salarial. Agora, letra C. Quantos funcionários recebem mais do que o salário médio? Olha só. O salário médio é R$ 2.317,95. 4 funcionários recebem R$ 2.765, que é mais do que a média, tá? E 7 funcionários também recebem R$ 3.649, que é mais do que a média. Então, mais 7. Somando vai dar 11. Então, 11 funcionários, tá? Recebem mais do que a média. Então, essa seria a nossa correção da atividade número 2. Então, primeiro a professora calculou a moda, tá? Moda é sempre o número que mais aparece. E o salário que mais aparece aqui, que a maior quantidade de pessoas recebe, é R$ 1.084. Então, essa é a moda. Salário médio, então eu peguei a quantidade de funcionários e multipliquei pelo salário deles, tá? Fiz os cálculos aqui, deu R$ 46.359. Dividi pela quantidade de funcionários que tem, que são 20. Então, a média salarial deu isso aqui, R$ 2.317,95. E quantos funcionários recebem mais do que o salário médio? Ó, esses 4 aqui recebem mais do que a média e esses 7 também recebem mais do que a média. Então, 11 funcionários recebem a mais do que os outros aqui que recebem R$ 1.084, tá? Não é difícil, porém, encerrar um númerozinho aqui, né, na multiplicação, por isso que eu digo, estão em casa? Estão em casa, beleza. Estão com a calculadora? Estão com a calculadora, mas façam o cálculo pelo menos 2 vezes para garantir. Se der resultados diferentes nas 2 vezes, façam uma terceira para confirmar, tá? Aproveitem o tempo que vocês têm, que agora em casa vocês podem estar consultando, né, a calculadora, e na escola vocês sabem que a gente não usa calculadora no 8º ano, tá? Vamos para a terceira atividade. A terceira atividade, ela não é tão... Ela é fácil, porém ela é trabalhosinha de fazer, tá? Ela é uma atividade fácil, porém eu tenho que analisar dados de uma tabelinha, tá? Então, olha só. Foi realizada uma pesquisa em uma empresa para saber quantos filhos cada funcionário tem. Observe as informações coletadas e faça o que se pede. Então, tem desde 0, tá, até 5. Tem desde 0, ou seja, tem os funcionários que não têm nenhum filho e tem os funcionários que têm até 5 filhos, que é o caso aqui, ó. Daí tá pedindo, liste estes números em ordem crescente. Liste esses números. Que número? Todos esses, tá? Em ordem crescente. Então, o que vocês iam ter que fazer? A professora fez o seguinte. Eu fiz assim, ó. Quantas vezes aparece o 0? Eu contei, tá? Então, foram 8 vezes. Eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Então, eu coloquei assim, ó. 1, 2, vou fazer bem pequenininho, senão não vai caber. 3, 4, 5, 6, 7... 8, ou seja, tem 8 funcionários que não tem nenhum filho, tá? Depois, 2, 4, 6, 8, 9. Depois tem 9 funcionários que tem um filho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Fechou. Depois que tem 2 filhos, tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. Se vocês procurar aqui, tem 11 números 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fechou, tá? Depois nós temos 2, 4, 6, 8 funcionários que têm 3 filhos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, 8 funcionários com 3 filhos. Depois, temos 2 funcionários com 4 filhos, tá? E 2 funcionários com 5 filhos. Eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver aqui, conferir. 1, 2, tá? Então, então era para fazer isso. Liste esses números em ordem crescente. Então, eu listei eles aqui embaixo em ordem crescente. Determine, letra B, determine a moda. Moda é o número que mais aparece, tá? O número que mais aparece aqui, ó, é o 2, tá? Porque o 2, ele aparece 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ele aparece 11 vezes, mais do que os outros, tá? Então, a moda é o número 2, tá? Deixa eu arrumar aqui. A moda é o número 2. Mediana. O que é mediana? Na outra aula eu expliquei, tá? Mediana é o número que fica no meio. Daí vocês vão dizer assim, professora, como é que eu vou saber nessa quantidade de números, o número que fica no meio? Nós podemos fazer assim, ó, por risquinho. Risca 5 aqui, risca 5 aqui, tá? Risca 4 aqui, vamos diminuindo. Risca 4 aqui, risca 4 aqui, tá? Depois, risca 4 aqui, vamos riscar 4 aqui, beleza? Tá? Vou riscar 4 aqui e vou riscar 4 aqui, já deu pra ver, ó. Qual é o número que tá no meio? Eu posso riscar 2 aqui, 2 aqui. Qual é o número que tá no meio? Eu tenho 2 números, né? Então, se eu fosse fazer a mediana, 2 mais 2 dividido por 2. Então, vai dar 4 dividido por 2, que é 2. Ou seja, a mediana é 2, tá? E a média? O que seria a média? A média eu tenho que somar tudo isso aqui, tá? Eu vou somar tudo isso aqui e vou dividir pela quantidade que tem. Deixa eu pegar aqui que eu já fiz na minha folhinha aqui pra facilitar, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Ó, eu fiz aqui, ó. Pra mim calcular, ó, então moda é o número que mais aparece, tá? Gravem bem isso porque vai cair na avaliação. Moda é o número que mais aparece. Mediana é o número que está no meio, tá? Se tiver 2 números, soma e divide por 2. Eu expliquei no vídeo da semana passada, que foi bem longo a explicação, tá? Que também está disponível lá no YouTube. Depois, agora eu tenho que fazer a média. Então, como é que eu vou fazer essa média? Eu tenho 8 pessoas, tá? 8 funcionários que não tem nenhum filho. Então, 8 vezes 0. Mais, eu tenho 9 funcionários com um filho. Então, 9 vezes 1. Eu tenho 11 funcionários com 2 filhos. Eu tenho 8 funcionários com 3 filhos. Eu tenho 2 funcionários. Deixa eu ver se tá certo aqui. Dois funcionários. Tá certo, com 4 filhos. E eu tenho 2 funcionários com 5 filhos, tá? Então, tudo isso aqui eu vou dividir pela quantidade de funcionários que tem, que são 40, tá? Se vocês somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 4, 40. Então, são 40 funcionários que responderam a pergunta, tá? Aí, eu vou fazer 8 vezes 0, 0, mais 9 vezes 1, 9, mais 11 vezes 2, 22, mais 8 vezes 3, 24, mais 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 5, 10. Tudo isso aqui eu vou dividir por 40. Então, somando isso aqui, vai dar 73. Dividido por 40, então deu 1,825. Essa é a média, tá? É a média de filhos, quase 2, tá? Mas a média não chega a ser 2.
mas eu poderia arredondar para 2 aqui, tá? Também não é, porque o 1,8 tá mais perto do que, ó, eu não posso ter um filho e meio, né? Não existe um filho e meio. Então, eu tenho que arredondar para o próximo número inteiro que eu tenho. Então, eu vou arredondar para 1? Não, né? Porque 1,8 tá mais próximo do 2. Então, a média de filhos aqui seria 2, tá? Aproximadamente 2. Na busca, deixa eu ver aqui. Na busca de solução para o problema da gravidez na adolescência, uma equipe de orientadores educacionais de uma instituição de ensino pesquisou um grupo de adolescentes de uma comunidade próxima a essa escola e obteve os seguintes dados. Com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar, em relação às idades das adolescentes grávidas, que, tá? Então, olha só o que está dizendo aqui, tá? Foi feita uma pesquisa, né, tá dizendo assim, ó, na busca da solução para o problema da gravidez na adolescência, que hoje está bem frequente, né? Então, uma equipe de orientadores educacionais de uma certa instituição de ensino pesquisou um grupo de adolescentes de uma comunidade próxima a essa escola e obteve os seguintes dados. Então, aqui, ó, 4 adolescentes, ó, frequência absoluta, o que que é? É quantas vezes isso acontece, tá? Quantas vezes isso está acontecendo quando eu faço uma pesquisa? Então, 4 adolescentes de 13 anos estavam grávidas. 3 adolescentes de 14 anos estavam grávidas. 2 adolescentes de 15 anos estavam grávidas. 5 adolescentes de 16 anos estavam grávidas. E 6 adolescentes de 17 anos estavam grávidas. Então, foi isso que foi constatado na pesquisa feita, tá? Daí tem aqui para nós assinalar. A média é 15 anos, tá? Então, primeira coisa, nós vamos achar a média. Como? Vamos fazer aqui, ó, tá? 13 vezes 4 vai dar 52, tá? 14 vezes 3 vai dar 42. 15 vezes 2 vai dar 30. Tô multiplicando aqui para nós achar a média, tá? 16 vezes 5 vai dar 80. 17 vezes 6 vai dar 102. Eu vou somar isso aqui, vai dar 306, tá? Somando aqui deu 306. Eu vou dividir pela quantidade de adolescentes, tá? Que são 20. Então, eu vou dividir por 20. Deu 15,3. Essa é a média, tá? Isso é a média. Então, na verdade, eu já tenho a minha resposta aqui, ó. A média é de 15,3 anos, tá? Já vai dar a minha... Quando eu fiz aqui, achei a média, já me deu, porque tem uma com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar em relação às idades adolescentes. Se eu tivesse que assinalar mais de uma, a média é 15. Não, a média não é 15, tá? A mediana é 15,3, tá? Eu fiz aqui a mediana, a mediana seria o quê? Vocês colocar em ordem crescente ali. Eu fiz aqui, tá? Eu fiz assim, ó, 13, 13, 13, 13, tá? Isso é mediana. Eu vou fazer aqui pra vocês. 14, 14, 14, ó. 4 vezes o número 13, 3 vezes o número 14, 2 vezes o número 15, 5 vezes o número 16, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fechou. E 6 vezes o número 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou, tá? O que seria a mediana? Olha só, vamos riscando como a professora fez lá antes, ó. Risco 4 daqui, risco 4 daqui. Risca 3 aqui, risca 3 aqui. Risca 2 aqui, risca 2 aqui. Sobrou esses dois do meio, tá? Então, o que é a mediana? Ó, 16
mais 16 dividido por 2. Vai dar 32 dividido por 2, que vai dar 16, tá? Então, a mediana é 15,3? Não. A mediana é 16,1? Não. A moda é 16? Não. Porque o número que mais aparece aqui, ó, é o 17, tá? Então, a moda seria o 17, tá? Então, essa também. A verdadeira já deu de primeira aqui, né? Quando eu achei a média, eu já achei a média, que é 15,3.